Olá pessoal, bem-vindos ao mundo de possibilidades. Eu sou a Andrea. Hoje eu trouxe para vocês o livro A Fé é Sua Fortuna, de Neville Goddard, os capítulos do 1 ao 6. Este livro é um livro poderoso que fala sobre a importância da nossa fé e como ela pode ser usada para alcançar os nossos objetivos, realizar nossos sonhos. Então, venham comigo agora nesta jornada inspiradora e descubra como a nossa fé é a chave para transformar as nossas vidas. Então vamos ao vídeo? Um bom áudio para vocês. Sua fé é sua fortuna. Por Neville Goddard. A fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Capítulo 1. Antes de Abraão. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio havia a consciência incondicionada da existência. E a consciência incondicionada tornou-se condicionada, imaginando-se ser algo, e a consciência incondicionada tornou-se aquilo que ela imaginou ser, e assim então se fez a criação. Por esta lei, conceber primeiro, para depois tornar-se aquilo que se concebeu, todas as coisas evoluíram a partir do princípio, e sem esta sequência nada do que foi feito foi criado. Antes que Abraão, antes que o mundo, eu sou. Quando o tempo acabar, eu sou. Eu sou a consciência incondicional da existência, concebendo-me ser como homem. E pela minha eterna lei da existência, eu sou compelido a ser e expressar tudo aquilo que eu acredito ser. Eu sou o eterno princípio, contendo dentro de mim a capacidade incondicional de ser todas as coisas. Eu sou aquele no qual todas as minhas próprias concepções se movem, vivem e expressam suas existências, e eu sou maior do que aquilo que elas são. Eu habito dentro de cada concepção que eu tenho, e a partir desta habitação é que eu sempre procuro transcender todas estas concepções. Pela minha lei da existência, eu transcendo as minhas próprias concepções, contanto que eu acredite naquilo para o que irei transcender. Eu sou a lei da existência, e além de mim, não há outra. Eu sou o que sou. Capítulo 2. Tudo o que determinares. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. E ele hoje está decretando o que está aparecendo em seu mundo, e continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem, que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, mas você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das suas palavras, que na verdade, geralmente são uma confissão de suas dúvidas e medos. Um decreto sempre será feito através da consciência. Cada homem automaticamente expressa aquilo que ele é consciente de ser. Sem esforço ou uso de palavras, o homem a todo instante está comandando a si mesmo para ser e possuir tudo aquilo que ele é consciente de ser ou possuir. Este princípio imutável da expressão está dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados foram sábios iluminados, mestres na arte da psicologia do passado. Ao contar a história da alma, eles personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico, para preservá-lo e escondê-lo dos olhos daqueles não preparados. Hoje, aqueles a quem este grande tesouro foi confiado, ou seja, os sacerdotes do mundo, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. Em seu cego esquecimento, eles ensinam os seus seguidores a considerarem os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Quando o homem passar a ver a Bíblia como um grande drama psicológico, com todos os seus personagens e atores como as personificações das qualidades e atributos de sua própria consciência, então, e somente desta maneira, a Bíblia revelará a ele a luz de sua simbologia.
O princípio impessoal da vida, que fez todas as coisas, é personificado como Deus. Este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, hoje é revelado como a consciência da existência, a consciência de ser do homem. Se o homem estivesse menos preso ao ortodoxo, e fosse um observador mais intuitivo, ele não conseguiria deixar de notar na leitura das Bíblias, que a consciência de ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura. Para citar apenas algumas passagens: Eu sou me enviou a vós. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou. A consciência incondicionada da existência do homem se revela como Senhor e Criador de cada estado condicionado existente. Se o homem desistir de sua crença em um Deus além de si, e reconhecer a sua consciência de ser como Deus, essa consciência de ser se moldaria à imagem e semelhança desta concepção, e ele poderia transformar seu mundo estéril e subutilizado em um campo fértil que produz o que lhe satisfaz. O dia em que o homem perceber isso, ele irá descobrir que ele e o Pai são um, mas que o Pai é maior do que ele. Ele irá entender que a sua consciência é uma só com aquilo que ele é consciente de ser, sendo que a sua consciência incondicionada de ser é maior que o seu estado condicionado, ou sua concepção de si mesmo. Quando o homem descobrir que a sua consciência de ser é o poder impessoal da expressão, e que este poder se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele irá assumir e se adequar ao estado de consciência que ele deseja expressar, e ao fazê-lo, ele se tornará um só com esse estado de expressão. Tudo o que determinares realizar, dará certo. Jó 22, versículo 28. Agora esta afirmação pode ser dita da seguinte maneira: você deve tornar-se consciente de ser ou possuir uma coisa, para que você possa expressar ou possuir esta coisa que você está consciente de ser ou possuir. A lei da consciência é a única lei da expressão: eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e o poder que ressuscita e expressa tudo o que o homem é consciente de ser. Esqueça a cegueira do homem não preparado, que tenta expressar e possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser e possuir, e seja como o sábio iluminado que realiza os seus decretos com base nesta lei imutável. Afirme-se ser o que você procura, conscientemente aproprie-se da consciência das coisas que você vê, e você também vai alcançar o status do verdadeiro sábio, desta maneira. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. E eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Capítulo 3. O princípio da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida, que ela ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser. Pois além da consciência, não há ressurreição e nem vida. Quando o homem desistir da sua crença em um Deus externo a si mesmo, e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus, e que o que ele é consciente de ser, é o Filho dando testemunho de Deus, o Pai. O indivíduo e as suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem, e no dia em que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. A consciência de ser não depende de nada. Ela precede todas as concepções de si mesma, e assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim, mas eu,
a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, e declarou-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até seu Pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou a sua atenção do mundo dos sentidos e se elevou em consciência para o nível que ele desejava expressar. E lá permanecia, até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto, de maneira positiva, com aquilo que ele se tornou consciente de ser, um estado de consciência que ninguém além dele conhecia ou sentia. O homem, por sua ignorância desta lei eterna da expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Elevar a consciência ao nível do seu desejo, e permanecer neste nível até que ele se torne natural, é a fórmula para todos os milagres aparentes. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, eu atrarei a manifestação do que desejo para mim. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência no qual eu habito. Eu estou sempre atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Se você estiver insatisfeito com a sua atual expressão na vida, então, você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento deste nível atual, com o qual você está insatisfeito, para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Você não pode servir a dois senhores ou dois estados opostos de consciência ao mesmo tempo. Se você tirar a sua atenção de um estado e direcioná-la para outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou, e irá habitar e expressar aquele no qual você se uniu. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja, através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do estado do seu desejo. A razão para esta falta de fé da parte do homem é explicada por ele enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações de sua atual consciência. Portanto, ele naturalmente olha para a realização do seu desejo como algo impossível de se realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar esta lei espiritual da consciência, e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se elevar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência. Pois o estado desejado não precisa de complementos, ele já é completo por si mesmo. E cada novo nível de consciência é expresso automaticamente. Se elevar ao nível de um estado, significa se tornar este estado em expressão. Mas, para se elevar a um nível acima do estado do qual você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência com a qual você agora se identifica. Isto quer dizer que até que sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um outro nível. Não desanime. Se desapegar de sua identidade atual não é tão difícil quanto parece. Aceite o convite das Escrituras, a ficar ausente do corpo, para ficar presente ao Senhor. Segundo Coríntios 5, versículo 8. Este não é um convite feito a um grupo seleto de pessoas, isto é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a ficar ausente é a sua atual concepção de si mesmo e todas as suas limitações, enquanto o Senhor ao qual você deve ficar presente é a sua consciência de ser. Para realizar esta façanha aparentemente impossível, você deve tirar sua atenção de seu problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento: eu sou. Não condicione esta consciência ainda, mas continue a declarar calmamente: eu sou. Eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma, e continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Flutuar, no sentido psicológico, é abstrair-se totalmente dos sentidos físicos através da prática de relaxamento,
voluntariamente recusando-se a reagir às percepções sensoriais. Com isso é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Esta é uma tarefa surpreendentemente fácil. Neste estado de total desprendimento, um pensamento definido intencionalmente pode ser sutilmente gravado em sua consciência não condicionada. Este estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Esta experiência maravilhosa de elevar-se a este estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou problema, e agora está presente ao Senhor. Neste estado, você não fica consciente de ser nada além de eu sou. Você fica apenas consciente de ser, de existir. Quando esta expansão da consciência for alcançada, nesta profunda forma de si mesmo, forme a sua nova concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo que você, antes de entrar nesse estado, desejava ser. Você perceberá que dentro desta forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinceramente sentir ser neste estado de expansão, se tornará com o tempo, a sua expressão natural. E Deus disse: que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo que eu desejo. Em outras palavras, eu sou o que sou. Conforme você declarar e se sentir ser aquilo que deseja, você irá cristalizar esta luz em que você se encontra, na imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza, e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial, ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica, a competição do mercado, etc., são os gigantes que fazem você sentir-se ser como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa desta nossa própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida em que nos reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura. E para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que de imediato ele considera esta revelação uma blasfêmia. Mas, no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como a base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar sua crença em um Deus externo a si mesmo. A história da traição de Jesus no Jardim Getsêmani é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas armados com bastões e lanternas buscavam a Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais?
E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículos 4 a 8. O homem, na escuridão de sua ignorância, sai em busca de Deus auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que o eu sou, ou a sua consciência de ser, é o seu Salvador, o choque é tão grande, que ele mentalmente cai no chão, pois cada crença que ele aceitou antes, cai por terra no momento em que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou, é Deus, obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus, é incapaz de acreditar em uma outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer este embasamento ou convicção: Eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus. E a não ser que isto esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo, ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. A menos que o homem descubra que sua consciência é a causa de cada expressão de sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos, e então terminará morrendo nesta busca infrutífera. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e o que você está consciente de ser é como um ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma, as coisas não têm vida a menos que você seja consciente delas. Assim como um ramo murcho e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, da mesma forma, as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar sua atenção delas, porque sua atenção é a seiva da vida que as mantém vivas em sua expressão. Capítulo 4. A quem buscais? Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 8. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atonitos e caíram no chão. João 18, versículos 5 e 6. Hoje, muito se fala sobre mestres, anciões, gurus e iluminados, e de inúmeros seguidores que são constantemente enganados por buscarem a estas falsas luzes. Por um preço, a maioria desses pseudomestres oferecem aos seus alunos iniciação nos mistérios, prometendo-lhes dar orientação e direção. E a fraqueza do homem em relação a estes líderes, bem como a sua adoração a ídolos, faz dele uma presa fácil dessas escolas e professores. A boa notícia é que a maioria desses alunos adeptos vão descobrir depois de anos de espera e sacrifício que eles estavam seguindo uma miragem. Eles então se decepcionarão com seus mestres e suas doutrinas, e é esta decepção que valerá o esforço e o preço pago por suas buscas infrutíferas. Pois eles então abandonarão a sua adoração pelo homem, e ao fazê-lo, irão descobrir que o que eles estão buscando nunca será encontrado no outro, pois o reino dos céus está dentro de si. Essa percepção será sua primeira iniciação real. E a lição aprendida será esta: há apenas um mestre e esse mestre é Deus, o Eu Sou, que habita em cada um de nós. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículo 7. Eu sou, a sua consciência, é o mestre e o Senhor, e além de sua consciência, não há nem Senhor e nem mestre. Você é o mestre de tudo o que um dia você possa ser consciente de ser. Você sabe que sim, não é? Sabendo que você é o Senhor e o mestre de tudo o que você pode ser,
o homem poderia se afastar completamente daquilo que você é consciente de ser, e ainda assim, apesar de todas as barreiras humanas, você conseguiria sem esforço atrair para si tudo o que você está consciente de ser. O homem que é consciente de ser pobre não necessita da ajuda de alguém para expressar sua pobreza. O homem que é consciente de estar doente, embora confinado na área mais hermeticamente isolada contra vírus e germes no mundo, expressaria a sua doença. Não há barreiras para Deus, porque Deus é a sua consciência de ser. Independentemente do que você esteja ciente de ser, você poderá expressá-lo sem esforço. Pare de procurar pelo Mestre que está por vir, pois ele está sempre com você. Eu estou com vocês sempre, e estarei até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Você irá, de tempos em tempos, definir a si mesmo como sendo muitas coisas, mas você não precisa necessariamente ser definido como algo, para saber que você existe. Você é capaz de se projetar do seu corpo atual se assim desejar, e ao fazer isso, você irá perceber que você é uma consciência sem face e sem forma, e que você não depende desta forma que você está expressando. Você saberá o que você é em essência, e também irá descobrir que o conhecimento desta sua essência é Deus, o Pai, que precede tudo o que você jamais imaginou ser. Não há nenhum mestre ascendido ou iluminado. Você deve banir de vez essa superstição. Você é quem sempre irá ascender de um nível de consciência para outro, mestre, e ao fazê-lo, você manifesta o nível ascendido, expressando essa consciência recém-adquirida. Sendo a consciência o Senhor e Mestre, então você é o Mestre que conjura tudo o que agora está consciente de ser. Porque Deus, a consciência, chama as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. As coisas que não são vistas agora, serão vistas no momento em que você se tornar consciente de ser o que agora não é visto. Esta ascensão de um nível de consciência para outro é a única ascensão que você um dia irá experimentar, e nenhum outro homem poderá levá-lo a este nível que você deseja. O poder de ascender está dentro de você, ele é a sua consciência. Você deve se apropriar do nível de consciência que você deseja expressar, afirmando que você agora está expressando tal nível. Esta é a verdadeira ascensão. Ela é ilimitada, pois você nunca irá esgotar a sua capacidade de se elevar. Afaste-se das superstições humanas, nas crenças em mestres místicos, e encontre o único e eterno mestre dentro de si mesmo. Maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Acredite nisso. Não continue na cegueira, seguindo atrás da miragem dos mestres. Garanto que a sua procura terminará apenas em decepção. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, versículo 33. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Aquietai-vos, e saibais que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e verá com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Você acredita que eu sou capaz de fazer isso? Então, peça-me aquilo que você deseja ver derramado. Declare-se ser o que você quer ser, e você será. Não porque os mestres lhe darão, mas por você ter me reconhecido, como você mesmo, eu te darei, pois eu sou tudo para todos. Jesus não permitia que o chamassem de o grande mestre. Ele sabia que só um grande mestre. Ele sabia que era o seu Pai que está no céu, a sua consciência de ser, o reino de Deus, pois o reino dos céus está dentro de você. Sua crença em mestres é uma confissão de sua escravidão. Pois apenas escravos têm mestres. Mude a sua concepção de si mesmo, e você, sem o auxílio de mestres ou de qualquer outra pessoa, automaticamente transformará seu mundo de acordo com a mudança de sua própria concepção. No livro de Números está escrito que houve um tempo onde os homens eram aos seus próprios olhos como gafanhotos,
e por causa desta concepção, eles viram gigantes na terra. Isto hoje é tão verdadeiro para o homem quanto foi no dia em que isso foi escrito. O homem que tem de si mesmo a concepção de um gafanhoto, automaticamente faz com que as condições que o cercam pareçam ser gigantes, e em sua cegueira, ele suplica aos mestres que o ajudem a lutar contra os seus problemas gigantes. Jesus tentou mostrar ao homem que a salvação do homem está dentro do próprio homem, e o alertou para que não procurasse pelo Salvador em lugares ou pessoas. Se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. Mateus 24, versículo 23. Jesus não só se recusava a ser chamado como o grande mestre, ele também alertava seus seguidores, e a ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Ele nos deixou claro que não devemos reconhecer nenhuma autoridade ou superior que não seja Deus, o Pai. Jesus estabeleceu a identidade do Pai como a consciência de ser do homem. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Eu sou um com tudo que eu sou consciente de ser, e eu sou maior do que tudo que eu sou consciente de ser. O Criador sempre é maior do que a sua criação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14. A serpente simboliza a atual concepção do homem sobre si mesmo, como um verme rastejante vivendo no deserto da confusão humana. Assim como Moisés ergueu a si mesmo desta sua concepção de verme rastejante, ao descobrir a Deus sendo a sua consciência de ser, eu sou me enviou a vós, do mesmo modo você deve se erguer. E no dia em que você declarar como fez Moisés, eu sou o que sou, neste dia sua reivindicação florescerá no deserto. Sua consciência é o mestre que conjura todas as coisas, ao ser aquilo que ele deseja conjurar. Este Senhor e Mestre que é você, pode, e faz, tudo o que você é consciente de ser, aparecer em seu mundo. Nenhum homem em manifestação, vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido, e eu e meu Pai somos um. Você está constantemente atraindo para si tudo o que você é consciente de ser. Mude a sua concepção de si mesmo, de escravo para Cristo. Não se envergonhe de fazer esta reivindicação, apenas diga, eu sou Cristo, e você fará as obras de Cristo. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 12. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses 2, versículo 6. Jesus sabia que qualquer um que se atrevesse a se declarar como Cristo, automaticamente assumiria as capacidades para expressar as obras de sua concepção de Cristo. Jesus também sabia que o uso exclusivo deste princípio de expressão não foi dado a ele somente. Ele referia-se constantemente ao seu Pai no céu. Ele afirmou que suas obras não só iriam ser igualadas, mas que elas iriam ser superadas por aqueles homens que se atrevessem a se conceber como sendo maior do que o que ele, Jesus, concebeu-se ser. Jesus, ao afirmar que ele e seu Pai eram um, mas que seu Pai era maior do que ele, revelou sua consciência, o Pai, sendo um com o que ele estava consciente de ser. Ele descobriu que o Pai, ou a essência da sua consciência, é maior do que aquilo que ele, como Jesus, era consciente de ser. Você e a sua concepção de si mesmo são um. Mas você sempre será maior do que qualquer concepção que você já teve ou que um dia terá sobre si mesmo. O homem não consegue fazer as obras de Jesus Cristo, porque ele tenta realizá-las a partir do seu atual nível de consciência. Você nunca irá transcender suas realizações atuais através de sacrifício e de luta. Seu atual nível de consciência só irá ser transcendido quando você sobrepor o seu estado atual e então ascender a um nível superior. Você se eleva a um nível superior de consciência, direcionando a sua atenção para longe das suas atuais limitações, e colocando-a sobre aquilo que você deseja ser. Não encare isso superficialmente como apenas ficar sonhando acordado, ou como pensar de maneira fantasiosa. Mas positivamente afirme-se ser ou ter aquilo que você deseja. Eu sou isso. Sem sacrifício,
sem dieta, sem truques, sem limitações. Tudo o que se pede de você é que você aceite o seu desejo. Se você se atrever a reivindicá-lo, você irá expressá-lo. Medite sobre isso. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo. Assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Malaquias 1, versículo 10. Nem pela força nem pela violência, mas pelo poder do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Peça, e vos será dado, buscai, e encontrareis, batei, e a porta se abrirá. Mateus 7, versículo 7. Ah! Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Sim, vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento, e sem custo. Isaías 55, versículo 1. As obras estão finalizadas. Tudo o que é exigido de você é que você traga essas qualidades à expressão, com esta afirmação: eu sou isto, e afirme-se ser o que você deseja ser, e você o será. As expressões seguem as impressões, elas nunca antecedem. As provas daquilo que você é surgem após a afirmação daquilo que você é, elas jamais precedem. Deixe tudo e siga-me. É um duplo convite a você. Primeiro, é um convite para que você abandone completamente a todos os problemas. Segundo, é um convite para que você continue firme na afirmação de que você é aquilo que você deseja ser. Não seja como a mulher de Ló, em Gênesis 19, que ao olhar para trás, tornou-se uma pilha de sal, preservada em um passado morto. Seja como Ló, quem não olhou para trás, mas que manteve sua visão focada na terra prometida, naquilo que ele desejava. Faça isso, e você vai descobrir que você encontrou o verdadeiro mestre, que torna visível o invisível, através do comando: Eu sou. Capítulo 5. Quem eu sou? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías 42, versículo 8. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Jeremias 32, versículo 27. Mas quem dizes que eu sou? Mateus 16, versículo 15. Este eu sou dentro de você, essa essência, essa consciência de ser, é o Senhor, o Deus de toda a carne. Eu sou é aquele que está por vir, pare de procurar por outro. Enquanto você acreditar em um Deus externo a você mesmo, você continuará a transferir o seu poder de expressão para as suas concepções, suas imagens esculpidas, esquecendo-se de que você é o conceptor. O poder de conceber e a coisa concebida são um, mas o poder de conceber é maior do que a concepção. Jesus descobriu esta verdade gloriosa quando ele declarou: Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. O poder que se concebe ser como homem é maior do que a sua concepção. Todas as concepções são limitações do conceptor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes do mundo existir, eu sou. A consciência precede todas as manifestações, ela é o pilar sobre o qual repousa toda manifestação. Para remover uma manifestação, tudo o que é exigido de você, o conceptor, é que você remova sua atenção para longe da concepção. Ao invés de longe dos olhos, longe da mente, na verdade deve ser longe da mente, longe dos olhos. A manifestação permanecerá à vista enquanto receber o foco do conceptor, o eu sou. Isso se aplica a toda a criação, desde um ínfimo elétron até o grandioso universo. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Este mesmo eu sou, é a sua consciência de ser, ele é Deus, o único Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, de toda a manifestação. Esta presença, a sua consciência incondicionada, não distingue nem início e nem fim. As limitações existem apenas para a manifestação. Quando você perceber que esta consciência é o seu eterno ser,
você entenderá por que antes de Abraão existir, eu sou. Comece a entender por que te disseram, vai, e fazes tu mesmo. Lucas 10, versículo 37. Comece agora a identificar-se com esta presença, a sua consciência, como a única realidade. Todas as manifestações apenas parecem ser. Você, como homem, não tem nenhuma outra realidade além daquela que o seu eterno ser, o Eu Sou, acredita que tenha. Quem dizes que eu sou? Isto não é uma pergunta que se fez há 2000 anos. É a eterna pergunta feita pelo conceptor à sua manifestação. É o seu verdadeiro eu, a sua consciência de ser, perguntando a você qual é a sua atual concepção de si mesmo, o que você acredita ser conscientemente. Esta resposta só pode ser obtida dentro de si mesmo, independentemente das suas influências externas. O eu sou, o seu verdadeiro eu, não está interessado na opinião do homem. Todo o seu interesse reside na sua convicção de si mesmo. O que você acha do eu sou dentro de você? Você consegue responder e dizer: eu sou Cristo. Sua resposta, ou o grau de sua compreensão, irá determinar o lugar que você irá ocupar na vida. Você se diz, ou acredita, ser um homem de uma determinada família, raça, nação, etc. Verdadeiramente você acredita nisto? Então, a vida, o seu verdadeiro eu, fará com que essas concepções apareçam em seu mundo, e você viverá com elas como sendo a sua realidade. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum homem ou manifestação vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. O eu sou, a sua consciência, é a única porta através da qual todas as coisas devem passar em seu mundo. Pare de procurar por sinais. Os sinais sucedem, eles nunca precedem. Comece a reverter a instrução, ver para crer, em crer para ver. Comece agora a acreditar, não com a confiança que varia com base nas evidências externas enganosas, mas com uma confiança sem temor, com base na lei imutável de que você pode ser o que você deseja ser. Você vai perceber que você não é uma vítima do destino, mas uma vítima da fé em si mesmo. Somente através desta porta, aquilo que você procura poderá passar para o mundo da manifestação. Eu sou a porta. Sua consciência é a porta, então você deve se tornar consciente de ser e possuir aquilo que você deseja ser e possuir. Qualquer tentativa de realizar os seus desejos de outra forma que não seja através da porta da sua consciência, fará com que você roube este poder de si mesmo. Qualquer expressão que você não sinta verdadeiramente, não será natural para você. Antes que qualquer coisa apareça, Deus, o Eu Sou, assente ser, dentro de você, e em seguida, isto que é sentido aparece, é ressuscitado, e trazido do nada. Eu sou rico, eu sou pobre, saudável, doente, livre, confinado, são antes de tudo, impressões ou condições que foram sentidas, antes de se tornarem expressões visíveis. Seu mundo é a sua consciência objetivada. Não perca tempo tentando mudar o seu exterior, mude a sua impressão, o seu interior, e o que for externo será resolvido em seguida. Quando a verdade desta afirmação se solidificar em você, você perceberá que encontrou o elo perdido, a chave mestra para abrir todas as portas. Eu sou, a sua consciência, é este elo perdido, que foi feito carne, a imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Eu sou ele. Agora eu estou instruindo você, o templo vivo, através da minha presença, induzindo você a uma nova expressão. Os seus desejos são as palavras que saem da minha boca. Assim como a chuva e a neve que descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador, e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículos 10 e 11. As minhas palavras não precisam ser forjadas. Elas são como vestimentas que eu, a sua essência sem face e sem forma, visto. Eis que eu com a veste do seu desejo, estou à porta, a sua consciência, e bato. Se você ouvir a minha voz, e abrir a porta para mim,
ou seja, me reconhecer como o seu Salvador, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Saber como as minhas palavras, os seus desejos, serão realizados, não é sua tarefa. As minhas palavras têm meios que tu não conheces. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Tudo o que é exigido de você é que você acredite. Acredite que os seus desejos são as vestes usadas pelo seu Salvador. Sua crença de que você agora é o que você deseja ser é a prova de sua aceitação dos presentes da vida. Você terá aberto a porta para seu Senhor entrar vestido com o seu desejo, no momento que você estabelecer esta crença. Portanto, vos afirmo: tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Se é possível, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Todos os homens já tiveram uma prova do poder da fé. A fé que move montanhas é a fé em si mesmo. Nenhum homem que tem fé em Deus carece de confiança em si próprio. A sua fé em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Eu e meu Pai somos um, o homem e seu Deus são um, assim como a consciência e a manifestação. E Deus disse: que haja um firmamento entre as águas. No meio de todas as dúvidas e as mudanças de opiniões dos outros, que haja uma convicção, uma crença firme de que você verá a terra prometida, e sua crença aparecerá. A recompensa é dada àquele que persiste até o fim. Uma convicção não é uma convicção, se ela pode ser abalada. O seu desejo será como nuvem sem chuva, a não ser que você acredite. A sua consciência incondicionada, o eu sou, é como a Virgem Maria, que nunca esteve com um homem, e ainda sem a ajuda do homem, concebeu um filho. Maria, a consciência incondicionada, teve um desejo, e então tornou-se consciente de ser o estado condicionado que ela desejava expressar, e de uma forma desconhecida para os outros, tornou-se esse estado. Vá, e faças tu mesmo. Assuma a consciência daquilo que você deseja ser, e você também vai dar a luz ao seu Salvador. Quando a anunciação for feita, quando a vontade do seu desejo nascer em você, acredite que seja a palavra de Deus buscando encarnação através de você. Não falha nenhum homem sobre este fruto sagrado que você concebeu. Guarde o seu segredo dentro de você e engrandeça ao Senhor. Amplie o seu desejo acreditando que Ele é o seu Salvador, que veio para ficar com você. Quando esta crença for firmemente estabelecida ao ponto em que você se sinta confiante dos resultados, seu desejo irá se encarnar. Como isso será feito, nenhum homem sabe. Eu, o seu desejo, tenho meios que tu não conheces, os meus caminhos só se revelam ao se passar por eles. O seu desejo pode ser comparado a uma semente, as sementes contêm dentro de si o poder, e o plano de sua autoexpressão. Sua consciência é o solo. Estas sementes só serão plantadas com sucesso quando você afirmar ser e possuir aquilo que você deseja, e com confiança aguardar os resultados sem um pensamento ansioso. Se eu me elevar em consciência à naturalidade do meu desejo, eu automaticamente estabelecerei esta manifestação para mim. A consciência é a porta através da qual a vida se revela. A consciência está sempre se objetivando. Estar consciente de ser ou possuir alguma coisa, é o mesmo que ser ou possuir aquilo que você está consciente de ser ou possuir. Portanto, eleve-se na consciência do seu desejo, e você automaticamente o verá sendo projetado. Para fazer isso, você deve negar a sua identidade atual. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos, e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Marcos 8, versículo 34. Você se nega, tirando sua atenção do seu estado atual. Remova da consciência todas as suas limitações atuais, os seus problemas, ou o seu ego, e habite com Deus. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Acredite, sinta o que eu sou. Saiba e reconheça que este que habita dentro de você, em sua consciência, é Deus. Feche os olhos e sinta a sua essência de ser, sem face, sem forma e sem imagem. Alcance esta quietude,
como se fosse a coisa mais fácil do mundo para se fazer. Esta atitude irá garantir o seu sucesso. Quando seu ego ou todos os pensamentos sobre os seus problemas forem descartados da consciência, porque agora você está absorvido e imerso na sensação de apenas ser o eu sou, então comece neste estado sem forma, a sentir-se ser o que você deseja ser. Eu sou o que sou. No momento em que você alcançar um certo grau de intensidade, tal que você realmente sinta-se ser esta nova concepção, este novo sentimento ou consciência será estabelecido, e no devido tempo irá personificar-se no mundo físico. Esta nova percepção irá expressar-se naturalmente, da mesma forma como agora você expressa a sua identidade atual. Para expressar naturalmente as qualidades de uma nova consciência, você deve habitar ou viver dentro desta consciência. Aproprie-se dela, tornando-se um só com ela. Ao sentir um desejo intensamente, e depois descansar na confiança de que você já o recebeu, faz com que este desejo, que você sente, apareça em seu mundo. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Abacuque 2, versículo 1. Vou ficar firmemente de sentinela, vigiando o meu sentimento, convencido de que assim receberei as respostas para realizar os meus desejos. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. Lembre-se, o céu é a sua consciência, o reino dos céus está dentro de você. É por isso que fomos avisados para nunca clamar a um homem como Pai. A sua consciência é o Pai de tudo o que você pode ser. Outra vez somos avisados: a nenhum homem saudeis pelo caminho. Não reconheça nenhum homem como uma autoridade. Pois, por que você deveria pedir permissão a um homem para expressar o que deseja, quando você sabe que o seu mundo, em cada detalhe, originou-se dentro de você, e é mantido por você, sendo você o único centro de concepção? O seu mundo pode ser comparado a um espaço materializado, espelhando as crenças e aceitações que são projetadas por uma presença infinita, ou seja, o Eu Sou. Reduza todas as coisas à sua origem primordial, e nada restará além de você, uma presença dimensional, o conceptor. O conceptor é uma lei à parte. As concepções, nesta lei, não são medidas pelos acontecimentos passados, e nem modificadas pelas capacidades atuais, pois, mesmo sem haver um pensamento, a concepção de uma forma desconhecida para o homem se manifesta. Volte-se para dentro secretamente, e aproprie-se desta nova consciência. Sinta-se sendo ela, e as limitações antigas desaparecerão tão completamente e tão facilmente quanto a neve em um dia quente de verão. Você nem mesmo se lembrará dessas antigas limitações, pois elas nunca fizeram parte desta nova consciência. Este é o renascimento referido por Jesus, quando ele disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. O que nada mais é que mudar de um estado de consciência para outro. E assim, seja o que for que vós pedides em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Isto certamente não significa pedir com palavras, proferindo nomes com os lábios, Deus, ou Jesus Cristo, pois milhões de pessoas pedem desta maneira, e em vão. Sentir que você é aquilo que você pede, é pedir em meu nome. Se sentir ser rico ao pedir por riqueza, é pedir em meu nome. O eu sou é incondicional. Não é nem rico e nem pobre, nem forte e nem fraco. Em outras palavras, nele não há nem grego nem judeu, nem preso e nem livre, nem macho e nem fêmea. Capítulo 6. Eu sou ele. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, versículo 3. Esta é uma declaração difícil de aceitar para aqueles treinados nos vários sistemas de religião ortodoxa. Mesmo assim, aí vem ela. Todas as coisas, boas, ruins e indiferentes, foram feitas por Deus. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou.
Gênesis 1, versículo 27. E aparentemente, para aumentar esta confusão, foi dito: Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. O que fazer sobre esta aparente incoerência? Como pode o homem relacionar todas as coisas como boas, quando aquilo que lhe é ensinado nega este fato? Ou a compreensão de Deus é errônea, ou então há algo radicalmente errado com os ensinamentos do homem. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente quanto a sua consciência estão contaminadas. Tito 1, versículo 15. Esta é outra afirmação enigmática. Pois geralmente, no âmbito da religiosidade, aqueles que são considerados os bons fiéis, puritanos e devotos, são justamente as pessoas mais proibicionistas que existem. Agora some a passagem acima com mais esta. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. E assim, se cria uma barreira intransponível contra todos os julgadores auto-intitulados deste mundo. Porém, tais afirmações nada significam para esses juízes hipócritas, que cegamente as deturpam, destruindo o seu verdadeiro significado. Eles continuam firmes na convicção de que eles estão fazendo do mundo um lugar melhor. E o homem, sem saber que seu mundo é a projeção de sua própria consciência, se esforça, em vão, para se adequar aos julgamentos dos outros, ao invés de seguir o único julgamento que realmente importa, ou seja, o seu próprio julgamento de si mesmo. Quando Jesus descobriu essa maravilhosa lei da autonomia em sua consciência, ele declarou: E por eles, eu me santifico para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, versículo 19. Ele sabia que a sua consciência era a única realidade, e que coisas objetivadas nada mais eram do que diferentes estados de consciência. Jesus advertiu aos seus seguidores a buscar primeiro o reino dos céus, o estado de consciência que produz o objetivo desejado, para que todas as coisas fossem acrescentadas a eles. Ele também declarou: Eu sou a verdade. Ele sabia que a consciência do homem era a verdade ou a causa de tudo que o homem enxerga como sendo o seu mundo. Jesus percebeu que o mundo de cada homem sempre foi feito conforme a sua imagem e semelhança. Ele sabia que o homem enxergava o seu mundo da maneira que era, porque da mesma forma, era assim que ele, o homem, também era. Em suma, a concepção que o homem tem de si mesmo determina a forma como ele enxerga o seu mundo. Todas as coisas foram feitas por Deus, a sua consciência, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Toda a criação é considerada boa, e muito boa, porque ela é a perfeita imagem e semelhança da consciência que a produziu. Ser consciente de ser uma coisa, mas expressar algo diferente daquilo que você está consciente de ser, seria uma violação da lei da existência, e portanto não seria bom. A lei da existência nunca é violada, o homem sempre se verá expressando aquilo que ele é consciente de ser. Seja isso bom, ruim ou indiferente, sua expressão sempre será um retrato perfeito da sua própria concepção, e isso é considerado bom, e muito bom. Não só todas as coisas foram feitas por Deus, mas todas as coisas são feitas de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, e Deus é único. Todas as coisas são apenas projeções ou divisões do único todo. Deus sendo um, faz com que ele mesmo se pareça como outro, pois não há nenhum outro. O absoluto não pode conter algo dentro de si, que não seja ele em si. Se pudesse então, ele não seria absoluto, não seria único. Comandos para serem eficazes, devem ser direcionados para si mesmo. Eu sou o que sou, é o único comando eficaz. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Você não pode comandar aquilo que não é você. Pois, não há outro. Você deve se autocomandar para que você mesmo seja aquilo que você deseja que exista. Deixe-me explicar ao que me refiro como sendo um comando eficaz. Não fique repetindo como um papagaio a declaração: Eu sou o que sou. Tais vãs repetições seriam estúpidas e inúteis. Não são as palavras que tornam um comando eficaz, mas sim a consciência da realização do seu desejo.
Quando você diz, eu sou, você está se declarando ser. O primeiro verbo na declaração, eu sou o que sou, indica aquilo que você concebe sobre si. O segundo verbo, sou, é a declaração de que já está realizado, de que você é aquilo que você concebe de si. Todo este drama se realiza em seu interior, com ou sem o uso de palavras. Se aquiete e conheça a si mesmo. Esta quietude é alcançada quando se observa o observador. Repita silenciosamente, mas com sentimento: eu sou, até que você perca toda a consciência do mundo e sinta apenas ser. A consciência é o conhecimento de que você é Deus, o Todo-Poderoso Eu Sou. Quando isso for entendido, defina aquilo que você deseja ser, sinta-se ser a coisa desejada. Eu sou assim. Esta compreensão de que você é aquilo que você deseja fará nascer uma emoção que fluirá através de todo o seu ser. Quando essa convicção for estabelecida, e você realmente acreditar ser o que você deseja ser, então o segundo sou será pronunciado como um grito de vitória. Esta enigmática revelação de Moisés também pode ser proferida em três etapas distintas. Eu sou livre, eu realmente sou. Não importa como as coisas ao seu redor aparentem ser. Todas as coisas abrem passagem para a chegada do Senhor. Eu sou o Senhor e venho à imagem daquilo que sou consciente de ser. Nenhum habitante da terra pode se opor à minha chegada e nem questionar a minha autoridade para ser o que eu sou consciente que sou. Eu sou a luz do mundo cristalizada na forma de minha própria autoconcepção. A consciência é a luz eterna, que se cristaliza apenas por meio de suas concepções próprias. Mude a sua concepção de si mesmo e você automaticamente irá mudar o mundo em que vive. Não tente mudar as pessoas, elas são apenas mensageiros que revelam quem tu és. Renova a ti mesmo, e eles confirmarão a tua mudança. Agora você percebe por que Jesus santificava a si mesmo ao invés dos outros, porque para os puros todas as coisas são puras, porque em Cristo Jesus, a consciência despertada, não há nenhuma condenação. Desperte do sono da condenação e prove do princípio da vida. Pare não apenas de julgar os outros, mas também, pare de ficar se autocondenando. Ouça a revelação dos iluminados. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada é por si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera, pois, para esse é imundo. Romanos 14, versículo 14. E novamente, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14, versículo 22. Pare de se perguntar se és digno ou indigno de se proclamar ser o que você deseja ser. Você só será condenado pelo mundo enquanto você mesmo se condenar. Você não precisa deliberar sobre nada. Toda a criação já foi concluída. O princípio pelo qual todas as coisas são feitas, e do qual nada que existe teria sido feito, é eterno. Você é este princípio. Sua consciência de ser é esta lei eterna. Você nunca expressou nada que você não estivesse consciente de ser, e você nunca expressará. Assuma a consciência daquilo que você deseja expressar. Clame por isto, até que isto se torne uma manifestação natural. Sinta e viva interiormente nesta sensação, até que você a manifeste em sua natureza. Aqui segue uma fórmula simples. Retire a sua atenção de sua atual concepção de si mesmo e direcione-a para o seu ideal, aquele ideal que até então você via como fora de seu alcance. Assuma que você alcançou o seu ideal, não como algo que você conseguirá com o tempo, mas como algo que é parte de você, que pertence a você neste momento. Faça isso, e o seu atual mundo de limitações se dissolverá à medida que seu novo clamor surgir, como a fênix que se ergue das próprias cinzas. Não lute contra o seu problema, pois o seu problema só viverá enquanto você for consciente dele. Desvie a sua atenção para longe do seu problema e da multidão de motivos pelos quais você não consegue alcançar o seu ideal. Concentre sua atenção inteiramente sobre aquilo que você deseja. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas 20, versículo 15. Deixe tudo e siga-me.
Em face de obstáculos aparentemente montanhosos, reivindique a sua liberdade. A consciência da liberdade é o pai da liberdade. Existe uma maneira de se expressar que nenhum homem conhece. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, aquietai-vos, e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Segundo Crônicas 20, versículo 17. Eu sou o Senhor. Eu sou, sua consciência, é o Senhor. A consciência de que o desejo foi alcançado, de que a criação foi terminada, é o Senhor de todas as situações. Ouça novamente esta promessa, com muita atenção: não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, aquietai-vos, e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Em você, nesta consciência em particular com a qual você está identificado, é o Senhor quem sela o tratado. Ele, sem nenhum auxílio, estabelecerá qualquer coisa que concordardes na terra. Será que você consegue, diante de um exército de razões que provam que não pode ser feito, discretamente entrar em um acordo com o Senhor sobre o que será feito? Será que você pode, agora que você reconhece o Senhor sendo a essência da sua consciência, conscientizar-se de que a batalha está vencida? Será que você consegue, não importa o quão próximo e o quão ameaçador o inimigo pareça ser, permanecer em sua confiança, mantendo-se firme, sabendo que a vitória é sua? Se você pode, se você consegue, você verá a salvação do Senhor. Lembre-se da recompensa para aquele quem persiste. Seja paciente. Mantenha firme a profunda convicção de que tudo está bem, isto está consumado. Não importa o que se escuta ou o que se vê, você deve permanecer inabalável, consciente de que no final você sairá vitorioso. Todas as coisas são feitas por tais acordos, e sem estes acordos nada do que existe foi feito. Eu sou o que sou. No Apocalipse está registrado que surgirá um novo céu e uma nova terra. João, sabendo desta revelação, foi instruído a escrever: está consumado. O céu é a sua consciência, e a terra seu estado materializado. Portanto, aceite isso assim como fez João: está consumado. Tudo o que é exigido de você é que você procure uma mudança, que se eleve ao nível daquilo que você deseja, sem se preocupar de que forma será expresso. Aceite que está feito, sentindo a naturalidade de ser o que se quer. Aqui está uma analogia que pode ajudá-lo a entender este mistério. Suponha que você entrou em um cinema no meio de uma sessão que já estava acabando, já exibindo os momentos finais do filme. Tudo o que você conseguiu ver foi o final feliz do filme. Mas para entender a história inteira, você decidiu esperar a próxima sessão para assistir ao filme completo. No meio de uma sequência dramática, o herói sofre ao ser injustamente perseguido por acusações rodeadas de falsas provas. Toda a trama arranca lágrimas e mais lágrimas da plateia. Mas você, como já tinha visto que o final da história é feliz, manteve a calma, com o conhecimento de que, independentemente da direção que as coisas viessem a seguir, o final já estava escrito. Da mesma forma, visualize o fim daquilo que você procura, testemunhe a cena do final feliz. Conscientemente sinta que você expressa e possui o que você deseja expressar e possuir, e por meio da fé, já sabendo do final, tenha confiança ao criar esta convicção. Este entendimento te sustentará através do intervalo de tempo necessário, para que a imagem do que você vê, se revele a você. Não peça ajuda à mente do homem, sinta, está consumado, afirme agora ser consciente daquilo que você deseja ser como homem.